a fase do leão e a fase do porco, né? A fase do porco é uma fase difícil, porque às vezes ele já está no fundo do poço e às vezes fica difícil tirar ele lá de dentro, principalmente quando ele não quer, né? E muitas vezes, onde tem um dependente químico que está no fundo do poço, na fase do porco, e não quer se tratar, é porque tem alguém financiando essa doença para ele, alguém facilitando a vida dele, né? Normalmente é uma esposa, uma mãe, um pai, um patrão, um médico, um psicólogo, que às vezes, por não entender o processo, vai facilitando a vida da pessoa, ela não percebe o que ela precisa mudar e ela continua usando droga, porém, com pseudo-tratamento, vamos dizer assim. Antes de entrar no tratamento, eu queria te perguntar a respeito da questão espiritual, o envolvimento, a influência espiritual nesses quadros todos que você tão claramente apresentou para nós, João Lourenço. Então, é interessante chamar essa questão para o lado meio espírita mesmo, né? Porque até eu mesmo já fui, meu apelido mesmo na faculdade, ou quando eu estava no exército, ou mesmo quando eu comecei a trabalhar com dependente químico, era Dr. João Bonzinho. Né? Era assim seu apelido? João Bonzinho. Ou então, João de Deus. Na faculdade meu nome era João de Deus, porque tudo eu explicava pelo espiritismo, né? Eu explicava mais que Freud, né? Eu explicava Freud, né? E aí, no exército, eu era tenente Navajas, o bonzinho. Isso pegava mal, né? E eu também, no hospital onde eu comecei a trabalhar, que eu fui para poder aprender a lidar com o dependente químico, também me chamavam, o Dr. João Bonzinho. Por quê? Porque eu comecei, nas primeiras semanas que eu comecei a trabalhar lá, eu falava de espiritismo para os dependentes químicos, né? Eu era plantonista e médico assistente do departamento de alcoolismo, naquela época era DAO, né? Sim. E eu, como ela era uma chácara enorme, eu ficava passeando com eles e falando, olha, vocês devem estar bebendo porque vocês têm encosto, né? Vocês devem ter problema com droga porque deve ser algum problema kármico. De vida passada. Exatamente. Aí na segunda-feira fazia fila de dependentes químicos pedindo alta a pedido, porque eles não queriam mais se tratar, porque o doutor João tinha falado que eles bebiam porque tinha encosto. Porque era um processo obsessivo, que era só fazer um tratamento. Exatamente. E pronto. A equipe ficava uma arara comigo. Né? Imagino. Ixi, eu lembro até da Cecília, uma psicóloga muito experiente nisso. Ela quase ajoelhava no chão, doutor João, não pode falar essas coisas. Até que eu fui internado. A equipe decidiu que eu deveria participar do tratamento como se fosse um dependente químico e aprender como que lida com eles. Foi aí que eu percebi que o dependente químico ele desenvolve um tipo de malandragem, né? Uma lábia. É uma lábia, para poder continuar usando droga. E não é maldade isso, não. Mas causa mal. E quem não souber lidar com isso, entra no jogo deles em vez de tratar. Está se enganando e enganando o dependente químico. Por isso que não se indica que um profissional, um único, cuide de uma equipe multidisciplinar. Eu diria até que é interdisciplinar, interdisciplinar. Ou transdisciplinar hoje, que a gente fala que é melhor ainda, porque a gente já falou lá do espiritual. Da coisa, né? Perfeito. Então, e o que você aprendeu quando você estava lá com eles? No fundo, eu aprendi a ser malandro, né? É gozado falar isso, né? Mas ninguém limpa piche, né? Com água cristalina, né? A gente limpa com óleo 90, depois óleo 90 com óleo 50. Então eu tive que aprender como é que é a linguagem. Sim. E aí eu posso contar umas experiências minhas, que eu aprendi muito com, o nome dele é Benedito Negrão Feu, né? Uma pessoa que me ensinou muito a lidar com o dependente químico, né? E exatamente foi a ideia dele de me internar. E eu comecei a perceber que tudo que eu aprendi em psiquiatria, em psicologia, ali eu tinha que esquecer, né? Porque a tocada era bem diferente. Eu diria que ele engana Freud. Sim, não enganou Jung, tá? Sim, é verdade. Porque o Jung conseguiu falar, olha, eu não consigo te ajudar. Né? Para quem? Para o Bill Wilson, que foi o fundador do AA, né? Dos Alcoólicos Anônimos, um dos fundadores. Mas uma experiência típica que eu tive, que eu achei muito interessante, é descobrir que eu também tinha os meus defeitos de caráter. Eu comecei a perceber que os 12 passos dos Anônimos podiam ser aplicados a mim primeiro, que é o que as pessoas faziam na equipe. Por que isso? É mais ou menos aquela história do Mahatma Gandhi, né? Quando levaram um menino que tinha problema de pressão alta e falaram para ele não comer mais sal. Mas ele continuava comendo. Aí falaram, quem sabe o Mahatma Gandhi falando para o menino, ele para de comer sal. Levaram lá, o Mahatma Gandhi falou, para de comer sal. Tá bom. Voltou um mês depois, estava comendo mais sal. Falei, como assim? Você não vai obedecer o avatar? Então, falei, traz ele daqui 6 meses. Mas como? Ele pode morrer. Se ele não morrer, me traz daqui 6 meses. Trouxe depois de 6 meses, Mahatma Gandhi chegou para ele e falou assim, pare de comer sal. Aí o menino parou. Mas por que você pediu 6 meses? Eu falei, porque eu parei de comer sal. E aí eu tinha moral para falar para ele parar de comer sal. Eu fiquei 6 meses sem comer sal.
Então, nesse tempo que eu fiquei lá no hospital, Sim. foi o tempo em que, além de estar atendendo os pacientes só com o médico, eu não me intrometia mais no tratamento da dependência química, eu fui tratar dos meus defeitos de caráter. Aí eu comecei a perceber que eu era um espírita polido, né, como a gente fala, né? Muito bonitinho por fora, cheio de conhecimentos, porém, se eu fosse para o inferno, eu ficava lá. Né? E aí eu aprendi o caminho do inferno. Né? Como é que é a malandragem? Mas não no sentido de agora usar a malandragem para fins egoístas, né? Para fins do bem comum. Né? Ou seja, para lidar com o dependente químico, tem que ter um perfil para isso. Tem pessoas que não vão aguentar. Ou vão se irritar, ou vão morder a isca das manipulações, ou então vão cair no processo deles, vão ficar codependentes. Né? João Lourenço, eu gostaria muito que você agora, no próximo bloco, falasse a respeito do tratamento e um pouco mais mesmo dessa questão espiritual. Perfeito. E você que está aí na sintonia, continue com a gente. Voltamos já, vamos fazer apenas um pequeno intervalo. Tratamento e a influência espiritual na dependência química. Até já. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. O senhor acha que a dependência química tem cura? Tem, sim. Tem, mas ela recai. Bom, deve ter, mas provavelmente a cura é química também, né? Dependendo de alguns casos, tem sim. Tem. Tem cura sim, porque tudo tem cura, tendo boa vontade e se esforçando para isso. Ora, se for doença, tem cura, desde que o indivíduo queira se curar. Mas aí a pessoa tem que ter Deus na vida, né? Estamos de volta com o programa Transição e hoje o tema dependência química. E o nosso convidado, psiquiatra, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, palestrante, muitas outras aí atividades, né? Ele trabalha também com grupos, então tem a Cooper Casa, enfim, tem uma série de atividades que o João Lourenço está envolvido, um amigo muito querido, e hoje falando a respeito desse tema, como eu já disse no bloco anterior, que envolve tantas pessoas, que atinge já uma quantidade imensa de pessoas em São Paulo, Brasil e o mundo, não é? Exatamente. Então envolve muita gente. Para mim é epidêmico isso. Para você já é epidêmico? Para mim já está uma epidemia sem recursos de saúde pública aplicados convenientemente. Uau! Está que nem a dengue. Então, o que assim, quanto mais conscientização e cada um que tiver essa consciência puder aplicar as dicas que você, nesse segundo bloco, vai passar para nós, né? Pelo que eu entendi, então, no primeiro bloco, você era o bonzinho, né? O doutor bonzinho, né? No exército bonzinho, e aí você começou a perceber que não se aplicava, né? A questão do dependente químico. Mas aí o que você fez? Você tirou, então não existe influência espiritual na questão da evolução da dependência química, João Lourenço? Exatamente. Eu comecei a aprender a não ser radical. Né, que é uma coisa bem interessante, que se chama de polaridade. Né? Isso. Aí eu comecei a perceber que todas as doenças, inclusive a dependência química, ela é multifatorial. Então ela tem um aspecto biológico, um aspecto psicológico, um aspecto social, um aspecto espiritual e o aspecto espírita. Eu separei uma coisa da outra porque tem muitos dependentes químicos que se recuperam, e a gente fala que a dependência química, por definição, é uma compulsão orgânica,
associada a uma obsessão psicológica, cuja recuperação é espiritual. Aí então então tem que ir para o espiritismo, não sinceramente, porque está cheio de pessoas que recuperam dependência química vivenciando apenas os 12 passos dos alcoólicos anônimos ou dos narcóticos anônimos. E o que são esses 12 passos? São 12 princípios espiritualizantes, na qual ele faz uma autodesobsessão, a princípio, e depois ele faz uma reforma íntima.